Graça e paz, amigos, sejam bem-vindos a mais um Servos com a Bola podcast. Esse podcast de toda segunda-feira à noite, que você já está acostumado a acompanhar. É claro que sempre com convidados ilustres, e hoje nós temos aqui um convidado que tem muita história no futebol, que vai compartilhar com vocês as experiências dele desde quando ele começou no Rio de Janeiro, e depois jogou em vários grandes clubes do Brasil, foi para o exterior, morou em Portugal, enfim, morou no Oriente Médio, e ele vai contar tudo isso para vocês hoje aqui. Eu estou falando do meu amigo Léo Lima. Léo, obrigado, tá, irmão, por ter vindo aí, pela presença. Obrigado pelo convite, mesmo. Tua carreira foi gigante e por isso é uma honra a gente poder estar aqui conversando, né, para você compartilhar um pouco para essa garotada. Mas antes da gente começar a falar, né, da carreira do Léo Lima, agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível esse bate-papo, toda essa estrutura aqui do Servos com a Bola. E é muito bom a gente ter parceiros como a Stitcar Auto Sales, do meu amigo Luiz Martelotti, a melhor loja de carros aqui de Orlando. Se você está vindo para Orlando, está se planejando e quer comprar um carro aqui, você pode comprar até antes de chegar, viu, Léo? Porque a Stitcar você pode ir lá do Brasil mesmo, entra no site, escolhe o carro, faz o Pix lá no Brasil e já chega aqui, o carro está te esperando no aeroporto. Ou se você já está morando aqui, quer trocar o seu carro, quer comprar um carro novo, entra no site www.stitautos.com e você vai ter ali vários modelos e marcas para você escolher e depois você vai lá tomar um café com os amigos da Stitcar, você será muito bem atendido. Como é que está o inglês, Léo? Arranhando? Dá para desenrolar. Dá para arranhar. Dá para arranhar um pouquinho. Claro, e aí, se você quer estudar inglês aqui nos Estados Unidos, tem muita gente vindo para cá com F1, né? Tira o visto de estudante para a esposa, e aí vem, traz os filhos podem ir para a escola públicas mais maravilhosas, e você pode estudar o inglês aqui e viver nos Estados Unidos com o visto de estudante. Mas para isso você precisa procurar primeiro a ULA América Escola de Inglês. A ULA América vai te fornecer o documento que você precisa para ir no consulado americano no Brasil e tirar o seu visto de estudante. Primeiro você precisa se planejar para isso. É lógico que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Mas quem tem o desejo de aprimorar o inglês ou simplesmente de viver uma experiência nova na vida, vale muito a pena você conhecer a ULA América Escola de Inglês. Acessem o site www.ulaamerica. O QR Code também tá aqui na sua tela e basta você direcionar o seu celular para o QR Code para que você possa ir direto para o site, ok? ULA América Escola de Inglês. Depois a gente vai estar batendo papo aqui ao longo do podcast, a gente vai estar falando mais, porque agora a gente tem que falar sobre investimentos e isso é bom para todo mundo, né, Léo? Verdade. A gente poder ter orientação para investir bem o nosso dinheiro. E a gente tem um parceiro aqui que é a RJ Mais Soluções Financeiras Completas. Escritório no Rio, escritório em São Paulo. Você morou nos dois, né? Rio e São Paulo. Nos dois. E aí você pode procurar um profissional da RJ Mais e ele vai poder te orientar da melhor maneira possível. Te oferecendo vários produtos, vários tipos de investimento e principalmente para quem quer vir morar nos Estados Unidos, é preciso ter planejamento financeiro, né? Para a gente não façam como eu, que peguei as malas, a família, vamos para Orlando. E como se tivesse vindo de férias e mais na vontade do que com um bom planejamento. Depois de estar aqui, aí sim, né, com o tempo eu fui percebendo que seria muito importante, teria sido totalmente diferente a minha mudança para cá se tivesse me planejado antes financeiramente. Então, entre no site rjmais.com e consulte um dos funcionários, tanto do Rio como de São Paulo, porque são mais de 90 funcionários para atender você da melhor maneira possível. E tem muita gente também aqui, Léo, fazendo investimento, comprando casas, né, de vacation e tudo isso. Tem bastante gente que vem. E
e faz esse investimento. A gente tem um parceiro aqui que é a DTB Florida Realty, que é uma empresa espetacular, com profissionais capacitados, que fazem treinamentos no Brasil. A DTB Florida Realty é a maior aqui de Orlando e tem feito um trabalho espetacular porque está atuando muito no Brasil, né, levando para o Brasil como funciona o mercado imobiliário aqui e, claro, preparando as pessoas, orientando as pessoas a como investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer saber mais, basta acessar o site www.dtbfloridarealty.com www.dtbfloridarealty.com e aí você vai poder conhecer toda essa estrutura espetacular dessa imobiliária aqui de Orlando, que eu sou suspeito de falar, mas que eu recomendo muito porque são profissionais. Um grande abraço para a Marta, a presidente do grupo, e você será muito bem atendido. Bom, Léo, você já comprou casa aqui em Orlando, já está estabilizado, Já, tranquilo com a graças a Deus, família. tudo certinho. 5 Cidade anos, tranquila, 5 anos já, né? né? 5 anos. E como é que foi essa... Hoje, ao invés de te perguntar como foi o início da carreira, eu vou te perguntar já como foi essa transição final de carreira. O que te levou a te trazer aqui para Orlando depois de ter parado de jogar? Ou você estava pensando ainda, não sabia se ia parar ou não? Sim, era pela segurança, né? Uhum. Eu gostava, que eu sempre vinha aqui passear, trazer os filhos na Disney. E além de o local ser fantástico, a segurança, né? Sim, a E a segurança. gente é do Rio de Janeiro, a gente sabe como é. Para criar filho lá hoje está muito difícil. Aham. Então, ali já foi final de 2017, eu já fui encerrando minha carreira e comecei já a pensar em vir para cá, né? Como você falou, tirei meu visto de estudante, não queria vir logo, né? Tirei meu visto de estudante e peguei a família e vim embora. Que bom. Você tem quantos filhos? 5, 5 filhos aqui, não, 4 aqui e 1 no Brasil. 4 aqui no Brasil. Quais idades? 26, 17, 13, 11 e 3. Caramba, você já tem um filho de 26 anos? 26 anos. Andando do lado vai pensar que é irmão, Irmão, né? é. Que maravilha. Isso Leonardo é muito também bom. o nome dele. Leonardo? Sim. Fera, falar nisso, Leonardo. Eu tive um companheiro na seleção brasileira, falar nisso, um Léo, grande é. abraço pro Léo. Você jogou com o Leonardo? Não, não. Não, né? Só gostava de ver muito ele jogar. Era É, fã porque dele. você começou com que idade? Você começou no Madureira? Comecei no Madureira. Minha estreia no profissional no Madureira foi com 16 anos. Com 16 anos. Mas você Isso. chegou no Madureira e começou na base com quantos anos? Você lembra? Não, eu cheguei no Madureira pro salão. Uhum. 15 anos ali, né? 12 para 15 anos. Joguei salão um ano e migrei pro campo, né? Aí ficava jogando salão e campo. Tinha que isso antigamente, né? Tinha. Pagar uma graninha, né? É. Recebia do salão e ia ali no campo. Aí chegou uma época, quando eu fui convocado a primeira vez pra seleção sub-17, aí eu larguei o salão. Aham. Aí o negócio começou a ficar sério, né? Mas no Sub-17 você estava no Madureira No ainda? Madureira. Fui convocado pelo Madureira. Foi convocado pelo Madureira. Sim, E com certeza isso te abriu as portas para os clubes grandes, né? sim, Porque sim. Na É, época. E na nós fomos época- pro Sul-Americano, nós fomos campeões, né? Eu fui vice-artilheiro, melhor jogador do Sul-Americano. Aí quando voltou, aí aquela especulação, aí logo depois teve o Mundial, né? Aí nós fomos campeões mundial, que ano que foi? 99. 99. Aí quando eu voltei, tinha algumas especulações de time de fora, né? Teve a Inter de Milão, teve outros clubes. Só que meu pai não deixou ir. Falou que eu tinha que jogar primeiro no Brasil para depois sair. Aí eu acabei indo pro Vasco. Mas você já foi pro Vasco numa negociação? Fui O bem Vasco comprado. comprou? Legal. Me comprou do Madureira, o Vasco. É porque naquela época era muito comum os jogadores que se destacavam nos clubes pequenos serem comprados pelos clubes grandes. Eu Sim, também sim. comecei no Olaria, me destaquei e também cheguei no profissional do Olaria com 17 anos aqui. Não sei se vocês acompanham a gente há muito tempo, vocês podem ver que esses jogadores que têm passado, ex-jogadores que têm passado por aqui,
tem dado depoimento e tem sido muito comum, né? Eles terem chegado, alcançado E o não é fácil, hein? sucesso. Não é fácil, mas graças a Deus, a maioria dos que passaram aqui, que estão vivendo em Orlando, porque o Clebão também estreou com 17 anos, eu estreiei no profissional com 17 anos, num time pequeno, no Olaria, você é mais um. E é claro que todos os meninos têm o sonho, né, Léo, de se tornarem jogadores de Mas futebol. infelizmente nem todos Muitos, lógico, têm tentam talento, né? Tem essa talento, mas possibilidade. Muitos têm talento, mas não conseguem chegar, porque são vários motivos que envolve muita coisa, não é só envolvem o muita talento. coisa, é claro, né? Não basta ter só talento para poder chegar a alcançar o sucesso. Mas você, coincidentemente, né, eu também e vários outros que já passaram aqui, tiveram essa bênção divina de chegar cedo, né, terem a chance de estrear no profissional. Verdade. E isso, lógico, que repercute dentro do mercado de futebol. E eu fui comprado pelo Flamengo, você foi comprado pelo Vasco. Aliás, você tinha um parceiro, eu me lembro, que em 99 eu estava encerrando a minha carreira. E em 2001 eu já comecei a trabalhar lá no Rio, no Sport TV, como comentarista. Sim, E aí vocês estavam. eu tenho um jogo, você narrando, É, até falou do meu bisavô. você Não e sei se o. um jogo contra o Grêmio. Um jogo contra o Grêmio? Até eu fiz o gol. Foi 1-0 o gol meu, e você fala sobre mim, né? Aham, Elogia e fala assim, que eu era subneto do Isaías, né? exato. Que era do Madureira e foi pro Isso, Vasco. isso, isso. E Não, e isso. interessante que meu bisavô, ele é Madureira, sou no Madureira, foi pro Vasco e fez o gol de letra. Eu comecei no Vasco, no Madureira, fui pro Vasco e deu o passe de letra. Deu o passe de letra, exatamente. E esse passe que Coisa de você Deus deu mesmo, né, cara? ficou muito marcado, porque assim, um jogador jovem, dificilmente num clássico, Tem tem a a sua ousadia. personalidade, tem essa ousadia de buscar um lance de efeito como esse. E o Léo, vocês vão poder buscar na internet, e vocês que gostam de futebol, vocês vão buscar lá na internet, passe de letra de Léo Lima, vocês vão achar o vídeo em pleno Maracanã, né, num clássico, Final de campeonato. final de campeonato, ele me mete essa letra pelo lado esquerdo e sai o gol do Vasco. Na época, ele subiu junto com o atacante Souza, Subimos que, junto. aliás, jogaram juntos Fomos também junto, no Madureira. O Souza também foi para a seleção junto Então, contigo? porque nosso time era do Madureira, era um time que assim, eu acho que o Madureira nunca vai montar, cara. Nós fomos campeões infantil e juvenil invicto. Só empatamos 4 partidas. Caramba. O time era bom demais. E nessa foi convocado 4. Foi eu, o Souza, o Jadir, lateral direito, e o Ricardo. Também que eram 2 excelentes. Tinham vários, né? Mas esses 4 se destacavam. Aí chegou na Granja, foi a última convocação. Nós fomos para a última convocação do Sul-Americano. Teve outros, mas não fomos, né? Aí fomos para a última. Aí ficou só eu e Souza, e o Jadir e o Ricardo foram cortados. Infelizmente, que Aham. talento e condições tinham para estar. E aí no Vasco, enfim, eu me lembro que eu estava começando em 2001 a minha carreira como comentarista. E quando você vê, assiste jovens talentosos, e a gente imagina, logicamente, que com a capacidade que eles têm, onde eles podem chegar, né? E felizmente o Léo comprovou o potencial que ele tinha, né? Não foi aquela coisa passageira que tem. Felizmente existem jogadores que a gente vê no Muitos. início da carreira fazendo coisas espetaculares, mas depois se perdem na trajetória e não conseguem chegar numa seleção brasileira, não conseguem se firmarem, né, dentro do Sim, cenário nacional, não verdade. conseguem alcançar uma carreira internacional. Mas o Léo comprovou tudo aquilo, a expectativa que nós tínhamos naquele momento, né, quando ele mostrou que ele tinha potencial. E aí no Vasco, foi campeão no Vasco. Campeão no Vasco, fui vendido pro CSKA da Bulgária. Lá eu fiquei pouco tempo, porque E o eles que te levou a aceitar uma oferta da Bulgária? Porque, assim, a Bulgária é a Europa, todo sim, jogador naquela leste época europeu, né? já sonhava com a Europa, Bulgária é leste europeu, mas financeiramente não é assim aquela
a liga forte, né? Que todo mas mundo eles pensa em estavam jogar. na UEFA, né? Na UEFA? Eles estavam na Liga UEFA, né? E eles me compraram, era um valor legal, salário legal. Aham. Acabou que, não sei se eles fizeram alguma coisa a mais e não me pagaram, né? Me Te deram minhas levaram. luvas Aham. e não me pagaram os O salários. salário que tinha sido combinado no Combinado. contrato. Quando deu 3 meses, eu botei na FIFA e E foi embora. eu ia vir, peguei e fui direto para Portugal. Aí fiquei treinando, esperando a FIFA me liberar, pelo menos para me voltar a jogar, né? Quem era o teu Primeiro empresário libera na época? Carlos Leite. Ah, o Carlos Leite. Porque não liberam, não dão logo direto, né? A carta, né? De Aham. liberação. Primeiro eles dão a liberação e depois julgam, né? Mas aí o Carlos Leite teve que entrar na FIFA, né? Uma ação entramos na na FIFA. entramos na FIFA e fui direto. Saí de lá, botei na federação, enviei uma carta para federação e fui para Portugal. Lá em Portugal, nós colocamos na FIFA. Aí eu fiquei treinando, uns 4 meses treinando, os caras me liberaram, aí eu fui pro Marítimo. Na verdade, era o Marítimo Esporte, né? Lá ele se juntou com o Jorge Mendes, Aham. tinha o Marítimo Esporte em Portugal. Só que era o mesmo salário, os dois iam me dar. Aí pesamos na balança, falou, Léo, daqui do esporte, você só pode sair para um time da Europa para aumentar seu salário. Ou renovar lá, coisa parecida. Eu preferi ir pro Marítimo. Do Marítimo, se algum time grande de Portugal me comprasse, aumentava meu salário. E depois, quando eu fosse para a Europa, aumentaria mais ainda. Claro. E o Marítimo fazia bons campeonatos. E deu certo. Fui pro Marítimo. E de lá fui vendido pro Porto. Depois de um ano. Depois de um ano. Fez um bom campeonato. Classificamos para... Porque eu fiquei assim... Na verdade, fui pro meio do campeonato, né? Joguei meia temporada e depois joguei meia temporada e classificamos para a Liga UEFA. E eu me destaquei. Aí tinha o Porto e o Benfica. Aí você foi pro Porto e ficou de 2005 a 2007. Sim, aí depois voltei pro Brasil. Voltou pro Santos aí Voltei emprestado? Voltei pro Santos emprestado. Você voltou no Santos e jogou o quê? O Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Joguei o estadual e o brasileiro depois. Aham. Primeiro eu cheguei, né, no meio do brasileiro, joguei aquele finalzinho de brasileiro, que lá libera no meio, né, do ano, né. E joguei a metade ali do brasileiro e depois joguei o estadual e o brasileiro de novo, com o Vanderlei. Claro, Primeiro foi o Galo, depois foi o Vanderlei. Quando você foi vendido do Vasco para a Bulgária, você ainda era novo. Quantos anos você tinha? Tinha 19. Ainda não tinha feito 20 anos? Não, 19 anos. Caramba, e aí chegou em Portugal com 20 anos. 20, 21. Você começou, ou seja, muito cedo. Eu imagino que para você tenha sido um desafio enorme, né? Começar uma carreira internacional apenas com 19 anos, Sim. longe da família. Você ainda não era casado, provavelmente, né? Não, era. E aí tua família te acompanhou, tua mãe, teu Ninguém, pai? sozinho. Foi sozinho? Eu e Souza, sozinho. Porque foi os dois, né? Os dois botaram na FIFA, não tinha pago. Foram os dois pra Portugal. De lá fomos pro Marítimo junto também. Foram juntos? Também. E aí depois do Madureira, Marítimo... Vasco, Marítimo. CSK, Bom, aí, pelo menos vocês tinham essa amizade de muito tempo, né? A gente sempre tava E junto. estavam juntos. Vocês moraram juntos? Ficamos juntos no apartamento. Ah, então. Ficamos isso juntos. facilita. Eu Sim. me lembro que a minha experiência também fora do Brasil, eu fui vendido do Botafogo para um clube no México, para a Universidade Autônoma de Guadalajara, mas foi eu e o Donizete e o Hernani, que jogou no Vasco, um meia. O que foi preso? Não, o Hernani Banana, que chamavam, meia, 8. Muito habilidoso. Um moreno? Um moreno. Sim, um moreno. E aí ficou lá, né? Isso facilita, não. Eu fui com o Donizete com ele jogou só 6 meses e pediu para vir embora. Ah, tá. Pensei que fosse um... E eu fiquei com o Donizete. Mas o fato, né, na época também a gente não era casado e tínhamos que deixar nossas famílias, mãe, pai, tudo isso, no Rio, mas facilitou essa adaptação porque nós morávamos juntos. Sim. E então, o Doni é gente boa demais, né? O Doni é meu parceiro. Joguei com o Doni. Eu joguei com ele. Jogou com ele no Vasco?
Gente da melhor qualidade. Quando você voltou já depois, né? Não, quando eu tava começando. Ah, quando você estava começando? No Vasco, é. Ele tinha voltado pro Vasco. Ah, é isso aí. Peguei ele, É. peguei o Romário, peguei o Bebeto, Mazinho, Jorginho, quando cheguei Porque tava. Porque quando eu fui vendido pro Vasco, foi aquele time de 2000, pô. Que eles perderam a final do Mundial do Mundial, mas antes, o time de 98 tinha sido campeão da Então, eu não Libertadores com o tava, Donizete. eu ainda era juvenil no Madureira. Isso. Aí depois fui pro... 99, aí tu em foi pro 99 Vasco. fui pro Vasco. Aí tinha o Jorginho, Júnior Baiano, joguei com o Valber, aquela Valber, figuraça. nossa, aí só fera, amigo. Pô, só joguei com fera. Pegou Graças a a nata. Deus, fui Você agraciado, teve uma boa cara. escola, né? Tive. E naquela época, final da Edmundo. década de 90, o futebol brasileiro era muito nivelado por cima, né, cara? Os clubes todos tinham jogadores que os torcedores dos outros clubes todos conheciam. Cada time tinha 4, 5 craques. É. Entendeu? Hoje em dia tu não vê. Não, com certeza. Hoje em dia você tem times que tem um ou dois que se destacam, que são diferentes. Mas naquela época, eu me lembro que, quer dizer, a seleção brasileira ela era abastecida, a cada convocação tinham vários jogadores diferentes e se E pra mantinham ser ao mesmo convocado pra nível. seleção naquela época era difícil. Exato. E você surgiu no meio daquela safra, né? Pô, quando Que eu foi uma quando eu safra. cheguei no Vasco, meio de campo, Ramon, Juninho Pernambucano, Felipe tinha ido pro meio, Felipe, Pedrinho, tinha o Alex Oliveira, Paulo Miranda. Pô, só fera, né? falei, vai jogar. Tinha o Como é que eu vou Nasa. jogar? Você falava, Falei, pô, como é. como que eu vou Mas jogar? você sabe Mas que só graças de a Deus você eu estar consegui ali, jogar. você aprende. Sim, Né? Porque sim. quando você está no meio, né, num ambiente que tem pessoas que são vencedoras, tem pessoas que têm bons resultados, Sim. você acaba se contagiando, né? Acaba Por se isso con- existe... Águia com águia. Anda com Exatamente. águia. No meio do empreendedorismo, há um ditado que diz que você é a média dentro do universo, você é a média das 5 pessoas que você anda junto. Né? Então, isso é muito usado, esse termo, no meio dos negócios, porque os empresários bem-sucedidos, eles andam com outros empresários bem-sucedidos. Águia Isso, tem que andar com águia. exatamente. Não tem jeito, né? Isso acaba gerando um ambiente de sucesso. Né? E, na época, eu, quando também subi dos juniores do Flamengo para o profissional, era muito comum, se você não tivesse espaço, você ser emprestado. E o Flamengo perguntou se eu queria ser emprestado. Eu tinha acabado de assinar o meu primeiro contrato profissional. Era o 6º zagueiro do elenco. Se todo mundo tivesse bom e fosse treinar o coletivo, eu ficava de fora até do coletivo. Mas eu preferia. Eu falei, pô, eu prefiro ficar no Flamengo olhando, que eu vou aprender mais do que se eu for para um time pequeno e só tomar pancada. Sim, verdade. Por quê? Eu preferi conviver, mesmo sem estar jogando, com um grupo vencedor, né? E eu acabei tomar pancada. acabei sendo campeão brasileiro em 87 no Flamengo. Não joguei nenhum jogo, mas recebi minha faixa. Comecei a sonhar, pô, comecei a visualizar, almeja as coisas. almejando também conquistar Tá ali, títulos, né? estar jogando. Então, Zagueiro era o Moza, não? zagueiro era Edinho e Leandro. Moza foi um ano antes, mas eu era o meu último ano de juniores. Cansei de treinar contra o Moza. Moza era de Bangu. Falar também. nisso, o Moza me segue, eu também sigo o Moza. Um abraço se você estiver vendo, se assistiu o grande nosso abraço pra ele podcast. também. Ele é nascido e criado Em em Realengo, Bangu. Ele é amigo de infância do meu falecido sogro. Ah, legal. Gente finíssima, um abraço pro Moza. Então, assim, eu preferia, mesmo sem ter chance de jogar, ficar treinando ali com aqueles caras que já eram vencedores, jogadores que tinham disputado várias Copas do Mundo, Muito boa. conquistado vários títulos, que eu falei, eu prefiro nessa fase que eu estou começando, eu quero alimentar, ter sonhos grandes. Pô, eu saí de Bangu. Eu, moleque, vi aqueles caras na televisão. Pô, tô ali, Jorginho. Pô, ficava na rua torcendo para Romário. Exato. Ficava na rua ali, bandeirinha, pintando beira de calçada, entendeu? Claro. Depois tava... O 2-3 anos depois eu tô do lado dos caras. O subúrbio do Rio, eu também vim do subúrbio do Rio de Janeiro, durante a Copa do Mundo, todo mundo enfeita as ruas, coloca bandeirinha colorida de verde e amarelo, pinta
A rua, A faz rua, desenho. faz desenho, é uma coisa assim incrível, né? Até Era dá saudade. mutirão. Mutirão, todos Eu os sinto muita moradores das saudade disso, ruas. sabia? Eu E sinto muita saudade isso é algo da minha que infância. talvez hoje em dia muitas crianças, muitos jovens não tenham mais Não a faz. possibilidade de Hoje é o tal vivenciar do... isso. Hoje é o Exatamente. O tablet, mundo né? evoluiu, né? É, E não mas não sabe o existe que eles mais estão, porque isso. eles perderam. Jogava bola de gude na rua, futebol na rua, Futebol, na descalço, esquina, na esquina. ficava com o tampão do dedo. Então, assim, você teve uma escola, teve em quem se inspirar, e isso com certeza ajudou a Aprendi formar, muito. né, a Além de formar formar, eu aprendi muito. o teu caráter, formar o teu estilo, né, Aprendi de pra noite jogo. também. Aprendeu a ir para noite, porque é Não foi claro, só o bom, né? Porque os caras, pô, isso, com aquela época, o Romário declarava no Vasco, olha, declarava. se eu não for para noite, eu não faço gol. Tinha um Ele, e na ídolo, época ele o meu chegou ídolo era Edmundo. também, Pô, com eu 40 moleque, eu anos. falava que eu era Edmundo nas peladinhas. Aham, Pô, chegou lá, claro. ele já me abraçou, aí já. Aí fica Mas você aquela. viveu também uma fase onde o Vasco Seu foi muito, Valber. Vasco foi muito vencedor, mas também teve muita polêmica, Pô, né? muita, muita. O próprio desentendimento do Romário com o Edmundo e Eu, Vivenciei isso também. Eurico, enfim. Mas tudo isso acredito que foi um grande aprendizado para que você pudesse depois se consolidar como um Sim. jogador, Saber como lidar depois também. claro, um Não só ali, jogador mas em respeitado outro pelo time. potencial, né? Um jogador que, de fato, pôde comprovar isso, porque você jogou em vários grandes clubes no Brasil, né? Depois do Vasco, Santos, Grêmio, São Sim, graças a Deus, Paulo, joguei só em clube grande. Flamengo também, né? Flamengo, E teve uma experiência num grande clube, Palmeiras, Palmeiras, São Paulo. exato. Ou seja, você jogou nos principais clubes do futebol brasileiro, teve uma experiência também numa liga que é uma liga boa, né? A Liga de Portugal não está É, no mesmo nível da das Liga outras, Espanhola, da Liga Italiana, da não. Liga Alemã e da Inglesa, mas é considerada ali a quinta, Tanto que sexta liga. ganharam. Porto ganhou a Liga dos Campeões. Exato. O Porto já tinha vencido. Quando tu foi para lá, o Porto Já já tinha tinha. vencido, né? Eu fui pro Porto um ano depois Um ano depois você olha aí. deles serem campeões. E do time tá em evidência, né, cara? Evidência. E o Porto. E como é que foi essa experiência lá no Porto? Como é que foi jogar? Qual era o time? Tu lembra, assim, Cara, das figuras? tinha uma. Você jogou com o Carlos Alberto? Ele estava Não, lá ele ainda? tinha Não, saído. tinha saído. Ele tinha saído. Meu irmão, Carlos Aham. Alberto. Ele tinha saído, ele foi, jogamos contra, Deco tinha saído, ele tinha saído, Derlei tinha saído, aí cheguei, tinha, ó os jogadores do Porto, Leandro, lateral esquerdo, Leandro, Diego Ribas, Luiz Fabiano, eu, Ibson, Cláudio Pitbull, Leandro Bonfim Caramba. e, Quase um time completo de e brasileiros. o Pepe, mas só que o Pepe já é Sim. quase português já, né? Já. Já tava lá há bom tempo. É. Mas era essa galera, cara. E isso eu acredito que te facilitou muito na sua adaptação, né? Muito. Porque você chega num clube que você encontra Mas na vários verdade tava brasileiros. adaptado que eu tinha ido pro Marítimo. Tinha algum brasileiro, tinha eu, tinha o Souza. E nessa época, levava muito jogador brasileiro. No meu time, no Marítimo, tinha o, o Zeca, que era o capitão, que era português. O lateral direito, Albertino. O Chaim, que era um volante que jogava. O resto tudo brasileiro. Todo brasileiro. Tudo brasileiro. Mas não é a mesma coisa você jogar no Marítimo do que jogar no Porto, né? Eu acho que o Porto, por ser um dos maiores clubes do país, tem uma torcida maior, tem uma pressão Sim. maior. Pô, pior que eu fui treinar. Nós íamos jogar contra um time lá em Porto, não sei se foi Boa Vista, nós fomos jogar contra um time do Porto. Aí treinamos no Porto, no CT do Porto. No CT não, no estádio do Porto. Acabou o treino. Quando acabou o treino, eu nem fui embora, mas nem voltei, nem joguei. Eu já fui lá, assinei com... O Carley tava lá, ó, direto lá em cima. Assinei com o Porto.
Nem voltei pra Ilha da Madeira. Nem voltou para Ilha da Nem, e Madeira. nem joguei. Já assinei no final de semana. No outro final de semana já joguei pelo Porto. Não, fantástico. Isso você vê que quando você está comprometido, né, com aquilo que você Se sonha, dispôs a fazer, né? se dispõe a E fazer, é o sonho, né? claro, você consegue realizar mais rápido o teu sonho em função do ambiente que você está vivendo, né? Precisa E se dedicar, lógico né? que Precisa focar, se se dedicar. dedicando, com foco, e você alcança voos maiores na vida, Claro. né? E isso é importante, você que está começando e que gosta de acompanhar futebol. Eu sempre falo para os alunos novos, para os meus mentorados e tal, assistam jogos de futebol pela televisão o máximo que vocês puderem, busquem referências na sua posição, para que você possa se visualizar realizando aquilo que você vê que esse jogador faz dentro de campo. Então, assim, a gente fala isso muito porque você está acompanhando aqui o crescimento do futebol nos Estados Unidos. Sim, Você já claro. deve ter visto a quantidade de academias de futebol, de Sim, escolinhas. muitas. Aqui, meninos e meninas, né, jogando. Fala nisso, teus E filhos menina é mais gostam de forte, jogar né? futebol? Gosta. Sim, o de 11 e o pequenininho vai gostar. O de 11 Aham, já gosta e o pequenininho. Os outros não se ligam. claro. Um é faixa preta de jiu-jitsu, aí tem a menina, o outro gosta de videogame, nem correr sabe direito. É, porque eu tiro isso como exemplo próprio, né? Você está falando que você começou no futebol e pôde ver que ao seu lado já tinha, você teve a honra e o prazer de ter ao teu lado jogadores consagrados já, né? Nessa geração, nesse time do Vasco. Você chegou no Vasco em 99 e o Vasco tinha sido campeão brasileiro em 97, campeão da Libertadores em 98 e 2000, aquele timaço também, com o Romário Campeão da coisa, pô. campeão da Aquela. Supercopa, Não, né? aquele negócio que tinha, João Avelange Da Copa João Avelange. contra o. Tinha sido que a Copa mudou o nome, né? Exato. Foi contra o São Caetano, lembra que Isso, caiu a isso, coisa? isso, isso. Então, assim, uma das maiores e melhores fases da história do Vasco, né? Um dos maiores times que o Vasco montou na sua história, Sim. nesses 4 anos, né? 97, Então, 98, em 99, 2000. em 4 anos, 6 finais. É. Timaço. E eu imagino que para isso, para o jogador que tem qualidade. A Copa a Mercosul do Palmeiras foi 3 a Isso, 0 pô. 3-0, a Eu Mercosul. tava na E o seleção. Vasco virou para Eu tava 4-3. no elenco, só que eu tava convocado. Eu não fui pro jogo, eu tava convocado pra seleção sub-20. Uhum. Pô, e a gente dentro no quarto, com aquela zoação, os caras me batendo, todo mundo reuniu, né? E Vasco é o caramba, pá, não sei o que, Rio de Janeiro. Os caras de São Paulo, né? Que era Porque o convocado. Palmeiras também tinha um timaço, né? Sim, pô, o Palmeiras não tinha massa. Pô, no segundo tempo, 3-3, 4-3. Aí eu matei eles, né? Não teve jeito. Não, imagino. Então, uma época que Mas realmente. eu pude, o que você falou, pude ter a honra, cara. Eu sou muito grato, né? A Claro. Deus por ter me colocado ali naquele meio, como você falou, eu pude aprender tanto pessoalmente, né? Aham. Como ser humano e como jogador, né? É, porque eu ficava você aí vendo, você não eu precisava ficava vendo o buscar Juninho pro Pernambucano jogando. referência na TV, por exemplo, como Sim. hoje eu falo para os amigos, para os meninos aqui, né? Ó, busquem a referência, assistam jogos de futebol. É, Porque aqui eles não têm o hábito de ir ao estádio, Não não tem. tem muitos times como tem no Brasil. até passar na televisão, acho que nem passa muito, né, meu? É, você consegue, você tem que comprar e tal para assistir os jogos da MLS ou os campeonatos, Premier League, Eu La mesmo nunca Liga, vi tudo isso. assistir um jogo da. Na verdade, eu vi passar meio que reprise, né? É, mas na nossa época, né, eu de garoto, eu ia no Maracanã e Sim. assistia. Você ia no Maracanã e assistia todo final de Moça semana e bonita do lado da tal. minha casa. Moça bonita do lado da tua casa. Então você podia estar vivendo aquela emoção ali de estar dentro do A gente estádio. reunia nossos amigos, né? Pô, vamos assistir o jogo hoje. Aí saía pro Maracanã, ia pro Moça Bonita. E isso é muito importante. Assim, você teve um jogador na sua posição que você se inspirou, que você se espelhava assim, e falava, pô, quero jogar igual aquele jogador e tal, Sim. quero ser como ele. Quem era esse jogador? Ah, por mais que era posições diferentes, né? Eu gostava do Edmundo, que
Juninho Pernambucano e Rivaldo. Eram os caras do meio de campo ali que me enchiam os olhos, né? O Rivaldo foi um dos maiores 10 que a seleção brasileira teve, né? O Rivaldo... Eu tive a honra de jogar com ele 3 anos na seleção brasileira. E era um jogador que o cara fez, né, cara? Tecnicamente, com uma qualidade incrível. Grande. Cara centrado, bom porte físico. Muito. E não era muito, ele nunca foi muito de falar e tal na mídia, porque ele era um cara mais reservado. Ele foi o melhor do mundo sem mídia. Exatamente. Imagina se esse cara tivesse mídia. Porque ele sempre foi um cara, sempre teve uma vida focada, Gostava regrada. do Giovani. Giovani também do Santos. Esse também era fera. Eu joguei junto. Jogou junto com ele? Santos. Quando você veio de... Quando eu cheguei, voltei. Quando você voltou, né? Voltei a primeira vez em 2005, né? Uhum. Cheguei, ele já estava lá. E o fato de você ter jogado 2 anos em Portugal, você achou que era diferente do futebol brasileiro? Você conseguiu... Qual é a tua opinião em relação ao futebol brasileiro e ao futebol em Portugal? Eu achei mais rápido. E assim, muita bola longa, né? Hoje tá diferente. Uhum. Mas eu achei que, além de ser um pouco mais pegada, muita bola alçada. O meio de campo ficava muito... Pegava pouco, assim, na bola. O futebol não era muito cadenciado na transição ofensiva, de troca de passes, como a gente vê hoje. Eles gostam. O zagueiro lia até a linha intermediária dele e lançava. Aí se a bola rebatesse, a gente jogava ali no meio. Mas aquele toque de sair ali diferente. Isso era a diferença que você pode perceber em relação ao futebol brasileiro. Sim. E depois, quando você voltou de Portugal, você veio pro Santos. Aí do Santos eu fui... Porque, na verdade, eu fiquei no Santos e do Santos eu fui pro Grêmio. Do Santos você foi pro Grêmio, no mesmo ano, não é isso? Como eu não queria voltar pro Porto, e eu tinha 5 anos de... Não, tinha mais 3 anos de contrato. Eles queriam o Anderson no Grêmio. Tu lembra o Anderson? Tinha um cabelo de trança. Depois jogou no Manchester. Sim, claro, o Anderson. Volante. Meia virou volante. Os caras queriam ele. Aí fizemos um bem bolado. Ele foi pro Porto. Eu fiquei no Grêmio e os caras me deram o meu passe. Aí eu fiquei com o meu passe na mão. E aí ficou mais fácil. Tanto é que você, depois do Santos, você foi pro Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Vasco de novo. Sim. 2009. Goiás e São Paulo. Ou seja, você sempre foi um jogador que teve experiências em diversos clubes e morou em muitas cidades também, Cidade diferente, né? O que você achou, assim, dessa experiência de viver conhecendo diferentes culturas, diferentes cidades? Eu gostava, cara. Achava legal. Tinha, como você, culturas diferentes, comidas diferentes. Gosto bastante de comer. Uhum. Então, isso que... E os clubes, né? Não tinha jeito. Também cada um tinha seu jeito de ser. Qual foi o clube que você acha que teve uma identificação maior, né, com os torcedores, com... Cara, foi, assim, sem ser o Vasco, né? O Vasco foi onde tudo começou e... Foi o Palmeiras e Goiás. E o CSK, né? Desculpa, e o... Caramba. Al Nassr, né? O Al Nassr é onde você jogou 4 anos, né? Sim. Quantos títulos, Léo, total na carreira? Você lembra, assim? Nem lembro. Mas um título que tenha sido mais marcante. Qual foi a temporada na sua carreira que você fala, Então, essa temporada que me marcou foi o do passe de letra, né? Do passe de letra. Foi o Carioca. Foi o Carioca ali, você começando. Sim, foi o que mais me marcou. Eu fiz o gol, né? Eu fiz o gol nesse jogo. Você fez o gol também. Foi o primeiro gol, foi meu, e depois eu dei o passe de letra. Claro. E do Vasco você não pôde desfrutar muito tempo, né, dessa
teu momento de glória porque tu foi vendido logo Porque na começou o sequência. Vasco, depois você começou a declinar, né? Já não pagar salário. Tanto que o Juninho saiu, alegou isso, que não depositava. Ah, não depositava o fundo de garantia. Isso, fundo de garantia. Não Isso. depositava o fundo. Aí ele pegou o passe. Depois do Fabiano ele pegou o passe. Aí a galera foi 7 mil. Mauro Galvão também peguei, o Maurão. Aham. Começou os clubes. Mauro tentando apaziguar, 7 meses sem pagar. Só pagava eu e o Souza, porque esse time, como perdeu o Juninho e perdeu o outro, ficaram com medo de perder eu e o Souza também, né? Que eram os únicos que tinham para vender. Então, mas foi Vasco, Santos, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Goiás. Grêmio, Goiás. E os títulos? Qual é a lembrança que você tem? Você conquistou títulos com todos esses clubes Sim, ou não? menos com o Goiás não, que eu joguei meia temporada, depois voltei depois dos Emirados. Tiramos o Palmeiras da fila de 20 e poucos anos e o Santos do Paulista, né? Então você foi campeão paulista com o Santos, foi campeão paulista com o Palmeiras. Isso. São Paulo, tu foi campeão? Não, eu saí do Goiás, assinei 3 anos, com 4 meses o Al Nassr me comprou. Tá, você foi Emirados pro Al Árabes. Nassr. E no Rio foi campeão com o Vasco, O Vasco. com o Flamengo não. Não. Carioca, campeão O carioca. Flamengo foi campeão carioca. Carioca. Não Isso- não joguei o segundo jogo porque eu. 2007, 2007. quem é que estava no meio de campo do Flamengo nesse time de 2007? Tinha o Renato Abreu, Renato Augusto. Tinha. O Pet estava? Não. Não, O Pé tinha saído e voltou no 2009, né? No Brasileiro. no Brasileiro, é. Ah. E aí, zagueiros, tu lembra do time do Flamengo? Era o Angelim, Arnaldo Angelim, o Fábio Luciano, Juan, Léo Moura, Renata Abreu já estava na frente, tinha o Clayton, tinha volante, não estou lembrando. Clayton foi o que jogou no Inter, né? Do Inter. Jogou comigo, ele estava começando Isso, quando eu isso. Não tô estava lembrando. terminando. Não sei se era o ele tava Paulinho, começando. um Paulinho que veio do Ipatinga, um Neguinho. Aham. E o outro volante eu não lembro. Souza no ataque. Era Souza e o outro cara, não me recordo agora. E aí, depois de ter feito sucesso no Brasil, jogando por todos esses clubes, chegando no São Paulo, e foi para uma cultura, um futebol totalmente diferente. Como é que foi essa mudança de sair depois de ter jogado na Europa, Foi jogado nos grandes clubes do Brasil, e ir para os Emirados Árabes? Se bem que Dubai é uma cidade mas espetacular, mas... os costumes totalmente diferentes, né? Aham. Os costumes, sim. No começo tem 5 vezes, né? A reza. No meio do campo, começava a chamar lá, Allahu Akbar, na mesquita, né? Todo clube tem uma mesquita. Aham. Parava o treino, eles tinham que rezar. Você vê que a gente jogava, quando dava o horário, a gente jogava no intervalo do jogo, ele esticava o negócio lá, o tapete, todos eles rezando. E a cultura do... Sim, vai te contar, tomar banho, tinha que tomar banho de sunga, não pode tomar banho pelado. E várias outras coisas, na rua, o respeito. Mas depois passou um tempo, eu me adaptei. E aí foi... porque você acabou jogando... Eu vivia mole lá. Jogando 6 anos 6 lá, anos. né? Eu vivia lá mole. E o futebol em si não tinha assim estádios lotados como você estava acostumado no Brasil? Sim, o clube não era campeão há um montão de anos. Eu cheguei lá e fui campeão. No primeiro ano? No segundo ano. No segundo ano, com o Al Nassr. Com o Al Nassr. Eles estavam lá quase 30 anos, não era campeão. Então você jogou. Os últimos 4 jogos eu fiz os 4 gols. E aí ficou com a moral e ganhou o presente do Sheik, como é que foi? Tudo, cara. Pô, eu fui lá agora. Dizem que davam Rolex de presente, né? Isso é... Dizem isso, mas é mentira. Não, eu ganhei relógio. Não ganhei Rolex, ganhei outro relógio, mas relógios, mas Rolex eu nunca ganhei. Mas prêmios, essas coisas davam bastante.
Pô, hoje eu vou lá, o respeito é... Eu imagino, né? Se você entra no Al-Nassr, Fui assistir um jogo lá agora, pô, sentei na tribuna com todos eles, com o presidente do clube, pô, a torcida gritando meu nome do outro lado. Pô, é gratificante demais, sabe? não, isso é legal. Aí você jogou no Al-Nassr e jogou no É, Sharjah. é que chegou um treinador, aí fui campeão com ele, na verdade fui Sim, campeão com ele. Aí ele não se irmou de trocar, porque falou que o time só jogava quando eu jogava, se eu não jogasse o time não jogava, se eu jogasse pela esquerda, eu jogava lá de segundo volante. Se eu jogasse pela esquerda, só tinha jogada pela esquerda, porque nego só dava em minha bola, né, pra mim sair. Aí ele falou, eu quero tirar isso, não sei o quê. Ah, não. Talvez era pra fazer dinheiro também, né, junto com sim. outro diretor que tinha voltado. Aí fui emprestado pro Sharjah, treinador Bonamigo, jogou com o Bonamigo? Joguei. Então, Joguei contra ele, né? aí ele porque ele jogou no Grêmio também, né? Jogou no Grêmio, É. Aí eu voltei. Fui emprestado um ano e voltei. Mas nem fiquei muito lá, que minha esposa começou a ter problema, né? Mas de qualquer forma, foram quase 6 anos. 6 anos, fiquei 6 anos. Vim E foi embora o no final de lugar, praticamente foi o lugar onde você ficou mais tempo, mais tempo. né, É. durante toda a sua carreira. Você não ficou nem tanto tempo assim no Rio, nem tanto tempo em Não, São sim, Paulo. talvez se minha falecida esposa começasse a ter os sintomas, né, os problemas, Sim. eu teria ficado lá até hoje. O Pois país é. é adaptado, todo mundo adaptado. Ah. Eu com certeza Segurança total. com certeza viraria um membro da comissão ali do clube, ou treinaria ali um sub-17, um sub-20, tranquilinho. Apesar da diferença de cultura e de religiosidade, né, porque eles têm lá Sim. a cultura deles, isso teve de alguma forma. Você teve algum problema em relação a isso por vir Não, do Ocidente? não, nenhum problema. Nenhum problema. Eles Você respeitam. costumava orar Sim, a Deus, enfim, você tinha sim, a ele me sua. chamava brincando, Lima, vem, Claro. Salá, é rezar. Aham. Salá, Lima, Lima, chama ele, Salá. Não, mas nunca reclamou de Jesus, eu com a Claro, minha religião, cristão, ele claro. não tem essas coisas, sabe? E ao longo da carreira você teve vários desafios, né? E todos nós, jogadores, e todos os jogadores têm desafios, não só esportivos, que é você buscar é, vencer suas barreiras, seus limites dentro do esporte, né? Dentro do que você busca para alcançar nível de performance. Todos nós temos que superar barreiras que são lesões que a gente tem, fases que as coisas não dão certo, né? Que você tem uma queda de rendimento e às Claro. vezes você, tá lá, tá treinando, mas vai para o jogo e não dá nada certo, aí É. vem uma lesão. Como é que você buscou ao longo da tua carreira força espiritual para se fortalecer e a buscar essa superação, para vencer períodos de recuperação? Você teve uma lesão, Sim, uma cirurgia de menisco, né? menisco, é. No Brasil ou lá Sim, fora? no Grêmio, quando eu tava no Grêmio. Uhum. Sim, foi aquele período que tava vindo bem. Ali foi contra o Goiás, acabei esmagando o menisco e tive que operar, né, cara? Tinha um medo de operação danado. Mas aí eu fui. Mas já nessa época era bem tranquila a cirurgia de. Fiquei 15 dias. Só que eu sempre tive muita fé, mesmo antes de me converter, né? Uhum. Tive muita fé em Deus, meus pais cristãos, né? Então, eu me apegava nisso, na minha família. Claro. E, graças a Deus, tive sempre força, né? Dos meus familiares. E isso fez que eu superasse, né? Sim. Não voltei também, acima do peso. Acabei não ficando, não consegui recuperar a forma. Não fui inscrito na Libertadores. Fui perto da Libertadores para ser inscrito, não consegui ser inscrito na Libertadores pelo Grêmio. E aí foi quando eu falei, então, se eu não for inscrito, vou ficar fazendo o quê aqui? Vou voltar, quero ir embora tinha uma proposta do Flamengo, voltei pro Flamengo. Quem te levou pro Flamengo? Que era o treinador Ney na Franco. época? Ney Franco? É,
Ney Franco, que, aliás, um abraço pro Ney Franco. Ele tem casa aqui em Celebration, inclusive. Gente da melhor qualidade. Onde nós estamos localizados, nossos estúdios Celebrations, aliás, né? Vou dar aqui fazer um merchan aqui para o estúdio, que sempre nos recebe muito bem. Se você também está pensando em fazer um podcast, é só vir aqui procurar o Celso, o Paulo, Estúdio Celebration da melhor qualidade. A cidade também é muito boa, muito tranquilo, o bairro, né, que é a cidade de Celebration. E aqui a gente grava o nosso podcast toda semana. Se você quiser conhecer, será muito bem-vindo. Léo, então assim, cara, olhando a tua carreira, com passagens por vários clubes, né, você tendo que se adaptar em diferentes culturas e também aí fica até complicado para a família, né, para os filhos que entram numa escola aqui, aí, pô, 6 meses tem que sair, aí tira o filho da escola. Mas eu tenho uma passagem na Bíblia que eu acho que é perfeita para que todo jogador de futebol, e se você quer ser jogador de futebol, você tem que saber que ao longo da sua carreira, Deus vai te levar para várias cidades, vários países, né? Vários desafios que você vai ter na sua vida que você precisa se fortalecer espiritualmente. E tem uma palavra em Josué. Tem que se fortalecer com Deus sempre. Josué capítulo 1, versículo 9. A palavra diz: ora, não te ordenei eu, seja forte e corajoso, não te apavores, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar, onde você estiver. E é importante o jogador de futebol se apegar realmente nas Escrituras, na palavra de Deus, porque não é só quando você está vencendo, né, que você está numa fase boa, que você tem que agradecer a Deus. Mas também quando as coisas não estão acontecendo, você também deve estar sempre agradecendo, não só no bom, né? Sendo grato a Deus pelos planos que Ele tem para as nossas vidas. E esse versículo de Josué, na época, Moisés tinha morrido e Josué passou a comandar o povo de Israel em caminho da Terra Prometida. E essa passagem é Deus falando para Josué, para ele ser forte e corajoso, porque ele tinha ordenado para que ele pudesse ser o líder, né, do povo de Israel para a Terra Prometida. E ao longo da nossa caminhada na vida, a gente vive momentos que a gente precisa realmente ser forte, ser corajoso, não desanimar, enfim. Às vezes o jogador de futebol, quando não está jogando, principalmente num time, ele vai para um time cheio de esperança. Eu vou jogar no Flamengo, eu vou ser campeão pelo Flamengo, vou jogar no Botafogo, vou ser campeão no Botafogo, vou para São Paulo, vou jogar. Mas nem sempre as coisas saem como ele planeja, né? Não só na tua vida. Não, lógico, na vida como um todo. Tem 2 semanas atrás, meu pastor lá pregou não, ele estava pregando, depois ele falou: sai do Brasil com 100 coisas, né? 100 planejamento de coisa que vai fazer aqui nos Estados Unidos. Nenhuma delas dá certo. Não é verdade? Claro, é lógico. Tu sai. Eu conversei com o Nelson, que tu conhece lá no Brasil. Sim. O Nelson falou: Léo, 100, mais de 100. E é verdade, tu sai planejando. Chega aqui, não é nada que tu esperava, nada que tu planejou. Não com certeza. Certo. Eu aqui nos Estados Unidos já fiz várias coisas diferentes. Eu tenho, logicamente, fé que vou trabalhar exatamente naquilo que eu sempre imaginei. E isso, sei que os planos de Deus para minha vida são maravilhosos e Ele vai me conceder essa possibilidade. Mas, assim, a gente tem que procurar se reinventar, claro, né, em vários momentos das nossas vidas. E o jogador de futebol, acontece muito isso, né? Tanto é que ele sai de um time onde ele está tendo sucesso, está jogando bem, foi campeão, a torcida o idolatra e tal, e aí ele tem uma oferta que financeiramente vai ser muito bom para ele e ele aceita essa oferta e vai para um outro país. E quantos jogadores nós não temos visto, né, que era ídolo num clube e aceitou um outro desafio e foi lá e 6 meses depois já estava de volta. Né? Vários. Por quê? Todo mundo, quando aceita um desafio novo, é lógico que a gente pensa em ter o mesmo sucesso que a gente está tendo,
nesse outro lugar, né? Porque Claro. já vai ter uma vantagem financeira, já vai poder melhorar a vida da família. Verdade. Então, todos nós, eu acho que Mas não aceitamos, pensa que também que o ambiente lá é diferente, claro, os jogadores são diferentes, com os certeza. clubes, o clube é Para diferente. onde você for, vai ter pressão, Talvez vai até ter, mais, talvez até mais do que você tinha no teu clube quem vai anterior, receber mais, vai né? dar um status maior. Apesar de você melhorar a sua vida financeiramente, né, o seu patamar de vida, Sim, mas você também vai continuar tendo novos desafios que você até então não tinha experimentado, né? O verdade. fato de você estar num país de uma língua diferente, que você não sabe falar o idioma, então isso é uma barreira. Costumes diferentes. Costumes diferentes, por exemplo, como o que você viveu, né, Léo? Pô, Você sair do Ocidente. Porque você sai do Brasil, vai para Portugal, não muda muito. né? Se bem que você sente a diferença cultural, Sim, é lógico. Tem muitos brasileiros que são discriminados, né, em Portugal. vários. Mas quando você sai do Brasil e vai para o Oriente Médio, aí é outra história, né? É totalmente diferente. Não, Além de ter a barreira também do idioma, porque às vezes você nem falando inglês você consegue, que muitos deles não falam, né? muitos não falam. E o árabe para aprender, É. lógico que não existe o impossível, Não, né? mas eu E falar, assim diz a eu palavra. converso, Você, com o tempo, você vai aprender. então, mas eu conversa com, não tinha tanto esse, mas eu conversava com eles, conseguia falar, conseguia, dentro de campo eu só falava em árabe com eles. É, Com eles. claro. Isso é muito bom. E por isso a dica dos Servos com a Bola, para você que, né, tem essa barreira do idioma e quer falar o inglês, você não pode deixar de conhecer a Ula América Escola de Inglês, www.ulamerica.com. E eu tenho certeza que isso pode abrir a sua mente, você falando inglês. É claro que você tem mais oportunidades em tudo na sua vida, né, Léo? E isso é fundamental. Então, deixando aqui mais uma vez um abraço para a Esticar Autoseios, do meu amigo Luiz Martelotti. Você que quer comprar o seu carro, está aqui em Orlando, quer trocar o carro, quer comprar um carro novo, stitautos.com, esse é o site que você deve entrar, né? O QR Code está na tela também, para que você possa escolher o seu modelo novo de carro, com facilidades para o pagamento. E isso, todo mundo, claro que se tem alguma facilidade para adquirir algo, é sempre bem-vindo, né? Então, um abraço para o Stitcar. E se você também está buscando imóvel para comprar aqui em Orlando, consulte www.dtbfloridarealts.com. E aí você vai ser muito bem atendido por toda a equipe da DTB, que vai te apresentar as melhores opções para que você possa escolher bem e ficar satisfeito com a sua casa aqui nos Estados Unidos. E por último, nossos amigos da RJ Mais Investimentos, né? Nesse mundo atual, Léo, né, que a economia está sempre oscilando, a gente tem que ter orientação de profissionais para que nós possamos ter cuidado e guardar bem o nosso dinheiro, investir bem o nosso dinheiro, e é isso que te oferece nossa equipe da RJ Mais Soluções Financeiras Completas. Léo, quero te agradecer muito por ter vindo aqui para esse papo. Eu que vivo o seu começo, vi você, eu estava no Maracanã comentando aquele jogo que você deu aquele passe de letra espetacular e ficou gravado na memória do torcedor vascaíno, eu tenho certeza. Eles falam até que é gol, né? E nem falam que foi passe, exatamente. Eles falam que é gol. E o Léo Lima teve uma carreira brilhante, com histórias que com certeza pode inspirar você que quer jogar futebol, você que é amante do futebol. Léo Lima é um jogador espetacular, que teve uma carreira vitoriosa e que você pode se inspirar muito e se espelhar nesse craque, tá, irmão? Nossa. Obrigado, eu desejo a você tudo de melhor na sua vida, para seus filhos, sua família. Muito obrigado Que você. Deus continue se abençoando, Jesus te abençoe muito. Amém. E eu espero que você também tenha uma semana muito abençoada, onde você possa realizar tudo aquilo que você deseja ao longo da sua semana, no seu trabalho, alcançando as suas metas. E o principal, buscando a Deus e se sentindo abençoado por Ele. Não deixe de buscar a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não somos nada. É isso aí.